mais o restante por volta de 20, 25 minutos, tá bom? Combinado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que isso vale para todos vocês, é muito importante. O seminário, ele é ministério. O seminário não é perder tempo. O tempo que vocês estão gastando, lendo livros, refletindo, pensando, indo na Bíblia, vocês estão exercitando aquele mandamento que o Senhor nos deixou, que é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. O fato de estudar é amar a Deus com a mente. Pode ver. Aprender dele, é gastar tempo, é ouvir experiências de outros irmãos, é se enriquecer com o povo de Deus. E tudo isso ele vai sendo guardado na nossa vida, guarda isso, de forma cumulativa. Eu quero acreditar que existem pelo menos duas ou mais coisas, duas a três, quem sabe mais, coisas que são cumulativas. A primeira delas é o conhecimento. Você não perde. Se você realmente a perdeu, você vai levar para o resto da sua vida. Pode ver. O que você aprendeu a ler e escrever, você não vai regredir. Você tem um antes e vai ter um depois. O analfabeto, e depois que aprendeu a ler e escrever, você nunca mais se torna um analfabeto. Nem que você queira, a não ser como por um problema mental. Você não consegue voltar a ser um analfabeto, porque expande. E assim é com Deus, conhecendo-o, amando-o, compreendendo-o. Você não consegue mais voltar atrás. A gente pode até negá-lo, mas dizer que não sabe é outra história. Assim é com o conhecimento, por isso que fazer seminário é ministério. Não tem como fazer seminário dando uma ovelha manca. Eu vou dar o meu tempinho e o resto eu vou fazer outras coisas. Não, então não faça. Porque senão a gente acaba não mergulhando de fato. É claro, temos o trabalho, temos o ministério, temos a família, mas a gente pode separar algum período para falar, não, eu vou mergulhar na palavra de Deus de uma forma diferente. Porque percebam, quando nós estamos lendo a Bíblia na devocional, a gente lê naquela premissa: Deus fala comigo, se revela a mim. E quando a gente está estudando, é um passo além. É, Deus, o Senhor falou comigo. Agora eu quero te compreender mais, se lançar mais. Me faz lembrar aquela passagem de Ezequiel. A gente sai das águas dos artelhos e vai para a canela, vai para os lombos e a gente fala: agora eu quero dar nadada, eu quero perder o chão porque eu quero mergulhar. Então podem ver que seminário é isso. Seminário, é claro que a gente seria bom se fizéssemos um seminário integral, mas não há necessidade de fazer o integral. O importante é a gente separar um tempo bom, útil e ali mergulhar, porque aí se torna acumulativo, jamais você vai perder. Então a gente fica 1, 2, 3, 5 anos e você vai ter energia e sinércia para o resto da sua vida no ministério. Então é uma benção. A oração é assim, pode ver. O que a gente ora, a gente ganha de experiência com Deus, a gente não esquece nunca mais. E o jejum é a mesma coisa. A gente não perde nunca mais. Mas é óbvio que a gente tem que continuar orando, tem que continuar jejuando. Para quê? Para que sempre nos mantenhamos firmes, mortificando a carne. E assim estudando, para que a gente também tenha os nossos sentidos bem aguçados. Mas guarda isso. Seminário é ministério. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu tenho um hábito que eu adquiri desde quando eu me converti, mesmo quando eu trabalhava fora. Sempre levantar pelo menos uma hora antes para depois sair para o trabalho. Quando estava muito cansado, pelo menos meia hora antes. Por que meia hora? Acorda, faz a higiene pessoal, toma um café, tem um período de leitura, tem um período de oração e aí sai para trabalhar. Período de devocional. Então eu sempre. Então a primeira coisa que eu faço pela manhã é, de fato, ter o meu momento com Deus. Mas hoje foi até um pouco diferente, porque
enquanto eu estava ali, eu já acordei refletindo no que eu vou pregar domingo. Aí começou a vir as ideias. E eu comecei, então hoje, minha manhã, eu fui parar, ela era quase 1 hora da tarde, eu falei, pelo amor de Deus, agora chega. Agora eu vou fazer minha devocional. Mas na realidade eu já estava inserido e mergulhado no que eu irei pregar. Então foi uma experiência até maravilhosa. Mas percebam, isso acontece naturalmente na nossa vida. É claro que a gente nutre as bases e depois o Senhor vem nos dar de presente. Então, hoje, por exemplo, começou a me vir várias ideias. Para você ter uma ideia, irmãos, ó, onde eu anotei? Eu fui anotando na primeira folha aqui que eu fui pegando. Aqui na lateral, em vermelho. Fui rascunhando. E aí depois eu passei já para o meu esboço e falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu falei, chega agora, que agora eu vou fazer a minha devocional. Mas raramente acontece isso. Porque eu não que raramente, quando o Espírito Santo começa a falar com você, você tem que anotar, você tem que gastar tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que a gente faz, principalmente se tratando de estudo, de piedade, a gente tem que pensar como um ministério. Porque você gasta um tempo e você colhe muito por causa daquilo. Deus te trata e te devolve aquilo com juros, correções e dividendos. Então, o seminário é isso, tá bom? Vamos lá? Então, a parte agora aqui é o Espírito Santo dá poder. Felipe, a gente está com o livro aí? Pode ler para nós, página 531 em diante. O Espírito Santo dá poder. Primeiro, ele dá vida. No domínio da natureza, é papel do Espírito Santo dar vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu ou no mar, como está escrito. Envias o teu Espírito, eles são criados. E no sentido inverso, se Deus, para se recolhesse o seu Espírito e o sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Jó 34, 14 e 15. Vemos aqui o papel do Espírito Santo dando e sustentando a vida humana e animal. Até aí. Uhum. Só um minutinho, por gentileza. Olha que interessante. Lembra que lá em antropologia nós estudamos que o pecado desfigurou, que o pecado ele alterou a nossa imagem e semelhança, ele distorceu, lembram disso? Ou seja, ainda somos a imagem e semelhança, mas alterado, diminuto. Agora, o Espírito Santo dá poder, e o poder que ele dá é gerando em nós vida. Ele começa no momento em que ele vem sobre um filho dele, ele começa a restaurar aquela imagem que Deus um dia tinha criado. E pode ver que a primeira coisa que acontece conosco é uma restauração no nosso espírito. Pode ver que a gente começa a ter uma conexão espiritual com Deus que tínhamos perdido. E ele vai mudando a nossa consciência, os nossos hábitos, e vai realizando vida em todas as áreas da nossa existência. Assim como o pecado desfigura, agora é o Espírito Santo que reconstrói. Então, aonde o Espírito Santo de Deus está, ele estanca a morte, estanca a condenação e ele aflora a vida. Isso é fantástico. E não há coisa mais milagrosa do que a vida reinando em nós. Muitas pessoas se esquecem, mas viver é um milagre. E existir para Deus é um grandioso milagre. Quando nós olhamos nessa premissa de saber que uma pessoa ela é salva, ela é lavada, remida no sangue do Cordeiro, muitas vezes a gente
A gente que não conhece realmente as Escrituras, a gente acha que isso é pouco. É só se converteu. Não. É por isso que a conversão é a coisa mais linda, mais poderosa que acontece na nossa vida e que alegra o coração de Deus. Pode ver que o cosmo, os seres angelicais, eles fazem festa, em Lucas 15, quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque a vida de Deus reinando naquele que estava condenado. Pode ver que os apóstolos estavam felizes porque o Senhor encaminha eles a pregarem, a expulsarem os demônios. E aí eles dão um relatório felizes e chegam para Jesus e dizem: Jesus, os demônios são subjugados, são expulsos, os doentes são curados, os mortos ressuscitam. E o Senhor diz o quê? Não se alegrem por causa disso. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Em outras palavras, a vida espiritual é o que importa. E essa vida espiritual só acontece em nós pelo poder do Espírito Santo. Então, numa conversão, ela é muito mais linda e importante do que numa cura. A cura é uma bênção, mas a conversão é extraordinária. Você nunca verá anjos celebrando porque um paralítico andou, mas você verá anjos festejando porque pecadores se converteram a Cristo. Então, se o cosmo e o mundo espiritual é abalado, deve ser abalado naquilo que realmente importa para Deus, que é a vida de Deus sendo gerada em nós. Então, fantástico isso. Continue para nós, filho. Paralelamente a isso, é papel do Espírito Santo dar-nos vida na regeneração. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. João 3, versículos 6 ao 7. Conferir 5, 8, 6, 63, 2 Coríntios 3, 6. Ele disse também: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6, 3, 2 Coríntios 3, 6, Atos 10, 44, 47, Tito 3, 5. Coerente com essa função do Espírito Santo de dar vida é o fato de que foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria, sua mãe. Mateus 1, 18, 20, Lucas 1, 35. E no dia em que Cristo voltar, é o mesmo Espírito Santo quem irá completar essa obra de dar vida, concedendo a nova vida ressurreta ao nosso corpo mortal. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, 11. Obrigado até aqui. Olha só que interessante, irmãos. Assim como uma cura divina, ela não deve ser desprezada, um milagre, uma profecia, em detrimento de uma conversão. Percebam, quem faz esse tipo de avaliação de algo superior e inferior e valoriza apenas as coisas aparentes, ele não conhece, de fato, o que as Escrituras realmente ensinam. A gente não pode ir para inferiorizações. Tudo é importante, mas o mais importante é a vida de Deus em nós. Ponto passivo. Assim também a gente tem que ter equilíbrio quando a gente lê um texto como esse de João 6,63, que diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Irmão, aí tem aqueles que tratam o seu corpo com desdém, com relaxo. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente tem que lembrar que o corpo é a moradia do espírito e da alma. E que o corpo nosso não nos pertence. Quando ele está dando a ênfase aqui é para mostrar o seguinte. Na versão NVI, eu gosto da tradução desse texto de João 6,63, que diz: o espírito dá vida. É o espírito que dá vida.
mostrando o seguinte: é Ele que vivifica, é Ele que vai nos sustentar. E quando o Senhor ele faz essa questão de que o corpo para nada aproveita, não é uma ideia de desprezo. Dizendo o seguinte: a nossa vida com Deus só tem sentido no mundo do espírito. E o nosso corpo só vai alcançar o verdadeiro sentido quando a gente realmente entender tudo que vem do Espírito de Deus. Não é aqui para a gente praticar, por exemplo, irmãos, o masoquismo, sabe? A autoflagelação. Não é isso. Porque muitas vezes a gente começa a tratar o nosso corpo com desdém, aí eu vou te falar, e você depois vai ter problema mental, problema emocional, e aí você não vai ter energia para servir a Deus adequadamente. Porque o seu espírito mora nesse corpo. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: olhe para aquilo que realmente importa. O que importa é a nossa vida espiritual com Deus, é a nossa vida em aliança com Ele, é a nossa dependência do Espírito Santo dele, gerando em nós vida, fazendo com que aquela conexão que foi perdida no Éden vá sendo reconstruída, e ela é no momento da conversão, mas que ela vá se aperfeiçoando a cada momento, ao ponto em que nós nos tornamos cada dia mais abençoados. Há pouco a gente falou na aula anterior sobre a segunda bênção. Olha que interessante. Os nossos irmãos pentecostais, eles tratam o dom do Espírito Santo como algo atingido e superado. Mais ou menos como uma formatura de uma faculdade. Eu me formei engenheiro, sou engenheiro por resto da minha vida. E aí a pessoa, muitas vezes que é pentecostal, ela para de buscar, porque ela queria tanto a cura, alcançou a cura, tá bom, agora parou. Não, não. A ideia não é parar para conquistar, é continuar conquistando. A ideia da segunda bênção, ela é legal. Não acho ruim. Eu acho ela bonita, por sinal. Mas eu acho que ela pode se tornar um engodo, sabe quando? Quando nós nos esquecemos, sabe do quê? De que a gente tem que continuar crescendo para o resto da nossa vida. Opa, tá falhando aí? Vocês estão aí? Deu uma falhada aqui a minha tela. Oi, meus irmãos. Tá ok aqui para mim, pastor. Tá? A minha tela falhou, se vocês sumiram. Voltou. Vocês sumiram aqui e voltou. Eu tive que ligar a bateria. Só um minuto, pastor, rapidinho aqui. Pronto? Pronto, irmão? Já. Pronto, pastor, obrigado. Esse fundo de tela aí te deixou parecendo um fantasma. O irmão virou um espírito. Saiu, depois você vê a gravação. Ficou legal. Parecia que foi arrebatado da sala e voltou. Está tão espirituosa essa aula, né? Que até tem efeitos. Então, voltando, irmãos. A questão não é tratar com desdém. Por exemplo, irmãos, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o exercício físico é pouco proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa. O que ele quis dizer isso? Ele foi contra o exercício físico? Aí algumas pessoas falam assim, tá vendo? É por isso que eu não cuido do meu corpo. O apóstolo Paulo falou isso. Agora você tem que lembrar o contexto de Paulo. Paulo tinha carro? Paulo tinha controle remoto? Para mudar a TV? Paulo, o que tinha que fazer? Paulo tinha fogão elétrico? Como que era? Maria chegava lá, o José, precisa de madeira para pôr no fogo, no fogão. Tinha que fazer o quê? Tinha que andar a cavalo. Então, nota, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o exercício físico vai te dar adornos no corpo, vai te dar firmeza numa batalha, mas a piedade vai te dar muito mais firmeza na sua luta espiritual. Ele não está sendo contra, Paulo, o exercício físico. Nos nossos dias, por exemplo,
muitas doenças são geradas em nós por causa do quê? A nossa vida é muito sentada. E aí a gente come já enlatados, comemos mal. Ou seja, percebam, a gente precisa ter cuidados, fazer uma leitura correta. Senão, até numa hora como essa, a gente pratica alguns exageros. Talvez vocês já conheceram alguns irmãos que pegam um texto como esse que acabamos de ler e falam, tá vendo, é por isso que eu jejuo 5 vezes por semana. Eu não sou contra o irmão jejuar 5 vezes por semana. Mas se o irmão jejua 5 vezes por semana e come 2 dias, ele vai ficar desnutrido. Chega uma hora que vai começar a ter problemas. A mente dele vai falhar. Por quê? Porque ele está faltando alimento. Então, o que eu recomendo a esse irmão? Se ele quer fazer um jejum, faça de uma semana. Passa algumas semanas, volta no mês que vem, faz mais uma semana. Por exemplo, para que você tenha essa recomposição. Perceba, irmão, estou falando coisas que parece chover no molhado, mas é até mesmo a questão do descanso. Deus descansou no sétimo dia. Vem cá, quantas são as vezes que a gente descansa na marra? Não, não pode ser assim. O descanso é sagrado, está lá no texto. O descanso é sagrado. E a nossa fisiologia precisa parar para poder se recompor. Não, não, mas eu não tenho tempo para perder, eu não tenho tempo para perder no descanso. Aí o mesmo irmão que diz isso depois estressa, pega aí uma síndrome de burnout e fica depois 2 anos sem fazer mais nada para Deus, nem aparece na igreja, tomando remédio. Vocês entenderam, irmãos? O equilíbrio na leitura, o equilíbrio, isso é importante. E esse texto aqui mostra da importância do Espírito Santo reconstruindo em nós o que? Vida. Tudo que Deus faz em nós é gerar vida. E para a gente concluir aqui essa última parte, leia para nós, Felipe, depois que aparece ali, ó. No meio do texto, logo embaixo, o Espírito é o que vivifica. Leia esse último parágrafo de novo para nós. Coerente. Coerente com essa função do Espírito Santo de dar vida é o fato de que foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria, sua mãe. Mateus 1,18, Lucas 1,35. Só um minutinho até aí. Ele nasce sobre o poder do Espírito. Aonde o Espírito toca, gera vida. Por isso, irmãos, que tem vezes que o que mais precisamos na obra de Deus não são tarefas, não são diplomas, é o toque do Espírito Santo em nós, gerando vida. Porque quando essa vida vem sobre nós, nossa alma descansa em paz. É característico dele, ele toca, é vida. É característico dele. Onde ele entra, não tem espaço para as trevas, não tem espaço para a mentira, não tem espaço para o erro. Porque é da natureza dele. Ele é vida em abundância. Para ele gerar Jesus, ele bastou tocar no ventre de Maria. E ali nasceu Jesus, como feto, como ser vivo. Para nós nos convertermos, bastou ele tocar na nossa alma, no nosso espírito, no dia que a gente se rendeu a Cristo. E aí a gente foi o quê? Transformado. A divina semente foi plantada em nós. Passamos agora a ser o quê? Uma natureza divina. Por quê? Porque onde ele toca a vida. Perceba, muitas vezes a gente está correndo tanto na vida, a gente não precisa de outra coisa. O que a gente precisa é do toque dele. Aonde tem morte, ele tocando, entra a vida. Lembra lá na filha de Jairo? Depois que ela tinha morrido, as carpideiras chorando. Quando Jesus entrou naquela casa, o que reinava ali era a morte, era a lágrima. Mas no momento que entra o autor da vida, a morte bate em retirada, a menina levanta-se. Por quê? Porque não tem espaço entre as trevas e a luz. Onde as trevas reinam é porque ali não tem a luz. Mas no momento que a luz chega, as trevas batem em retirada. Aonde Cristo chega, a morte bate em retirada. Reina a vida. E semelhantemente é a obra do Espírito Santo. Ele tem poder de gerar vida. Onde ele entra, é vida. É vida de Deus em nós. E agora aqui, essa outra frase
Eu quero concluir com esse pensamento. Pode ler, Felipe, por favor. No dia em que Cristo voltar, é o mesmo Espírito Santo quem irá completar sua obra de dar vida, concedendo a nova vida ressurreta ao nosso corpo mortal. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Esse texto aqui é fantástico, irmãos. Guarda isso, vocês nunca mais vão esquecer. Jesus tinha morrido para cumprir com toda a sua obra de redenção. O corpo dele estava ali. Jesus ressuscita, assim como ele nasceu pelo poder do Espírito, ele ressuscita pelo poder do Espírito. E o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma analogia. Assim como houve um poder sobre o corpo de Jesus para que ele se tornasse o primogênito entre os mortos, aquele que inauguraria uma nova etapa no mundo espiritual de Deus, sendo aquele que reabriria as portas dos céus para a humanidade, porque perceba, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Quando Adão peca, foi como se as portas dos céus estivessem fechadas para os seres humanos. Mas quando Cristo ressuscita, agora não é mais o Deus Filho apenas. É o Deus Filho que foi 100% Deus e 100% homem, que está abrindo as portas dos céus. E a gente vai chegar lá no céu um dia e vamos ter corpo glorificado, porque Jesus entrou nos céus, inaugurando essa nova fase. E como ele fez isso? Foi pelo poder do Espírito Santo vindo sobre o corpo dele. O texto paulino faz uma analogia, dizendo que assim, se habita em vós o Espírito, olha, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, o mesmo poder sobre o Cristo ressurreto está sobre a sua vida o tempo todo trabalhando em você. Se ele foi competente, poderoso de ressuscitar o corpo de Cristo, será poderoso de estar abençoando a sua vida em vida. E continua o texto. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ou seja, que o texto está dizendo o seguinte, assim como o Espírito Santo de Deus foi poderoso de fazer com que o corpo de Jesus ressuscitasse, haverá uma experiência viva constantemente na nossa caminhada, porque o mesmo poder do Espírito Santo estará também vivificando o nosso corpo mortal por meio do quê? Do Espírito Santo que em vós habita. O que te faz ficar de pé não é a tua virtude, não é a minha. O que te faz ficar de pé é o Espírito Santo te vivificando o tempo todo. Quando você o busca e mesmo quando você não o busca, mas quando você tem um coração inteiro, uma consciência pura de segui-lo, de amá-lo, de obedecê-lo, ele está te vivificando. E nos momentos de tentação, ele está te vivificando, trabalhando no seu corpo, criando dentro de você aqueles insights, aquelas iluminações, dizendo, meu filho, lute contra isso. É ele, é por isso que a gente está de pé e vai continuar de pé, porque se ele pôde ressuscitar Cristo, ele vai poder nos sustentar aqui em vida até o dia de transformar o nosso corpo também para a glória dele. O Espírito Santo dá poder e o poder de vida. Que Deus continue dando essa vida e vida em abundante no poder do Espírito Santo para cada um de nós, para que a gente possa viver isso, desfrutar e ser bênção para as nossas igrejas na mesma proporção que Ele nos abençoa. Porque se Ele faz em nós, é para que a gente compartilhe com muitos outros. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Amém. Vamos dar uma pausa aqui, então? Tem alguma pergunta? Amém, pastor. Ok.
Querem fazer alguma pergunta? Alguma observação? Não, tá ótimo, pastor. Então, nós estaremos dando continuação semana que vem a partir daqui. Ele dá poder para o serviço. Ou seja, no Antigo Testamento, no Novo. Vamos com calma. E olha, irmãos, vão lendo os livros, principalmente esse daqui também e os demais, porque nessa leitura vocês vão estar se enriquecendo e eu não tenho dúvida que vocês terão aqui uma experiência dupla. Enriquecer a mente com os valores de Deus e ser ministrado no coração por experiências com Deus. E naturalmente vocês crescerão, se alegrarão e vão querer fazer mais a obra desse Deus bendito, porque é maravilhoso poder servi-lo. Tá bom, meus irmãos? Amém, pastor. Amém, Então, pastor. mande um grande abraço para o pastor Saulo. E Mandaremos. é isso aí. Ainda hoje eu devo compartilhar aqui essas aulas no nosso grupo do YouTube, privado. E aí, se vocês quiserem compartilhar com alguém, para que a gente esteja divulgando o nosso seminário, tá bom, meus irmãos? Qualquer dúvida é só procurar. E que o Espírito Santo continue nos ajudar nessa caminhada, que a vida dele continue sendo derramada sobre nós, tá bom? Amém. Beleza? Amém. Deus abençoe então, irmãos. Fiquem com Deus. Irmão. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Abraço, graça, paz, bom descanso. Deus Graça e abençoe. paz.